Cristo. Quero poder louvar a Deus pela vida do nosso pastor Moisés, né? Obrigado, pastor, pela oportunidade. Deus venha abençoar a sua casa, sua família, seu ministério. Estou aqui com o presbítero Ataíde, que é um amigo, alguém que está sempre junto ali comigo. Trago um abraço da minha liderança, pastor Daniel Rocha, ali do Ministério Operando Deus, ali em Vitória, em Tararé. Trago um abraço do meu pastor. Que Deus venha abençoar toda a igreja na noite de hoje. Quero ler o texto base ao tema dessa noite, o livro do Evangelho de João, capítulo 5 e o verso de número 8. Você que trouxe a tua Bíblia, abra ela em nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 5, versículo de número 8. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Em fé, eu te convido a fechar os teus olhos, em nome de Jesus, e nós orarmos mais uma vez, a falar com o nosso Senhor Jesus Cristo mais uma vez nesta noite. Pai, nós queremos aqui agradecer ao Senhor. Obrigado, Jesus, pela oportunidade concedida. Obrigado ao Santo Espírito, porque Ele está nesta casa na noite de hoje. Ele veio fazer uma visita para nós e receber toda adoração e todo louvor. Meu Pai, esta noite é uma noite especial. Não é uma noite para nós, mas sim, meu Deus amado, uma noite para exercitar a nossa adoração ao Teu nome. Por isso pedimos ao Senhor que fique à vontade neste lugar, Senhor. Meu Deus, enquanto eu estiver ministrando a Tua palavra, o Senhor venha trazer cura nesse lugar, venha trazer libertação, venha trazer renovo. Venha, meu Deus amado, encher, meu Deus querido, os Teus filhos nessa noite, aplicando sobre a vida de cada um uma injeção de ânimo, ó Pai. E que o Senhor, meu Deus, venha falar profundamente com a Tua igreja na noite de hoje. Desde já te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Se assente em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, Jerusalém ele está em festa. É uma festa a qual os judeus eles costumam estar sempre ali comemorando, porque o judeu ele valoriza as festas. O início da Bíblia nós lemos no livro de Levítico, nós iremos ali notar que há festas escritas sobre este livro. Achamos algumas festas como a festa da primícia, a festa do Pentecoste, as festas também ali do tabernáculo e outras festas a mais. Então percebemos que através da Bíblia vamos notar que os judeus eles têm ali como principal as festas e eles valorizam a festa. E nesse momento Jerusalém está em festa. E a cidade de Jerusalém tem algumas portas. Todas as portas têm um direcionamento. Todas as portas levam a um lugar. Nenhuma porta que se abre, ela não tem uma direção. Toda porta que está aberta, ela tem uma direção. Toda porta que está aberta, ela leva para algum lugar. Você pode ter certeza de uma coisa: você passando por uma porta, você pode ter certeza que depois dessa porta tem uma direção para você. E Jerusalém ele é cercado de porta. E uma dessas portas, ela leva a um lugar chamado Tanque de Betesda. O significado do Tanque de Betesda é a casa da misericórdia. E esse tanque é um tanque famoso, irmão. Ele não é um tanque simplesmente para estar ali existindo. Não, ele é um tanque famoso e ele tem algo ali que é feito naquele tanque.
Esse tanque é cercado por pessoas. Essas pessoas que ali estão próximas a esse tanque, são pessoas, irmãos, que são enfermas. A Bíblia diz que as enfermidades são pessoas que estão cegas, paralíticas, coxos. Pessoas enfermas cercam esse tanque, porque de certo em certo tempo a água deste tanque ela é movida, e toda movimentação atrai curiosidade, e muitas pessoas estão ali porque perceberam que há um movimento naquele lugar, e toda movimentação vai atrair pessoas, toda movimentação vai atrair gente, e essa movimentação atraiu pessoas que estão enfermas. Pessoas enfermas são atraídas para esse lugar porque eles perceberam que toda vez que há uma movimentação, alguém sai curado dali. Toda vez que há movimentação nas águas, pessoas saiam dali curadas. Perdão. E ali as pessoas entrando nessa água que é movimentadas, elas saem dali curadas. Pessoas saíram curadas e outras ali na expectativa da próxima movimentação. Por quê? Porque não há tempo determinado. É de tempo em tempo, não tem horário, não tem uma semana marcada, não tem um dia marcado, não tem uma hora marcada, é de tempo em tempo. É notório que percebemos que o agir de Deus, ele não tem uma hora marcada para nossas vidas. É por isso que quando você entra na casa do Senhor, você não precisa esperar até a hora da palavra para adorar Jesus Cristo. Você tem que adorar já vindo de casa até a casa do Senhor. Porque o agir de Deus, ele é um agir que não há uma hora determinada, uma hora marcada. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo de número 16, que Paulo e Silas estavam presos. Paulo e Silas presos, machucados, eles foram ali espancados. Aí um olha para o outro no meio de um breu, não consegue enxergar, mas eu imagino que ali eles conversando, um pergunta para o outro: como é que você está? Eu imagino Silas falando para Paulo: eu estou mal, eu estou ferido, estou machucado, eu não consigo me mover, o lugar que nós nos encontramos é frio, aqui tem bichos, tem baratas passando aqui, o lugar é úmido, nós estamos acorrentados, presos, machucados, eu estou desanimado, eu não estou conseguindo nem falar direito. O que você quer, Paulo? O que você deseja? Eu imagino Paulo dizendo para ele: rapaz, eu estou da mesma maneira que você está, porém vamos fazer algo diferente. O que você quer que nós fazemos nesse lugar? Nesse lugar só ouve grito. É um preso gritando que quer ser libertado, é outro preso gritando que é inocente, é outro preso falando que não tem dívida nenhuma para ser pago, para não ter motivo para estar preso. Vamos fazer um barulho diferenciado desses clamores. O que você quer que nós façamos neste lugar, Paulo? Eu vou fazer o seguinte: eu vou começar a orar, e assim que eu começar a orar, você do outro lado começa a cantar, e assim nós vamos fazer. Quando você cansar de adorar, você ora, e eu começo a adorar o Senhor. E a Bíblia diz que nesse momento, esse momento de adoração e oração, tudo ali vinculado. Por quê? Porque tem que estar tudo sincronizado. Não pode ser uma coisa e deixar a outra para trás. Não, tem que estar tudo nivelado, porque Jesus, ele age tudo na nivelação. Ele não age fazendo uma coisa na frente e deixando outra para trás. Não, ele age tudo conforme, tudo nos princípios. E eles começam a adoração, e a Bíblia diz que de repente, ou seja, não tinha uma hora marcada, não tinha uma hora determinada, foi de repente e ocorreu sobre aquele lugar um grande terremoto que ali trouxe libertação para aqueles que estavam presos, principalmente para Paulo e Silas. O que o pastor aqui que está ministrando a sua vida quer dizer? Eu quero dizer, meu querido e minha amada irmã, que não há um momento para você adorar. A adoração
oração tem que ser constantemente. Por quê? Porque Deus, ele não tem hora. A hora que der na telha de Deus agir, ele age. A hora que der na telha de Deus mover, ele move. Não tem hora determinada, não tem hora marcada. É tudo de repente, é tudo na hora que ele quer. A Bíblia diz em Atos capítulo 2 que de repente veio um vento veemente, impetuoso. Eles oraram 10 dias, pastor, para que o Espírito Santo descesse. Eles não sabiam quando iria descer, eles não sabiam a hora que iria descer, eles não sabiam o dia que iria descer, mas oraram 10 dias, e até esses 10 dias de oração fez que o Espírito Santo descesse em um lugar que estava fechado, e só havia adoração e oração naquele lugar, e de repente todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. A Bíblia deixa bem claro para mim e para você que não tem hora determinada. É por isso, querido, que você tem que vir enfermo. É por isso, querido, que você tem que vir passando mal mesmo, doente mesmo, cheio de problemas mesmo, cheio de dificuldade mesmo. Porque se tu ficar esperando, marcando hora, falando, não, eu vou tal dia, porque tal dia Deus vai falar comigo, não. Ele não tem hora. Você pode estar em casa e ele falar com você. Você no meio do caminho vindo para a casa do Senhor, ele fala com você. Ele não tem hora marcada, ele não tem hora para se movimentar, ele não tem hora para vir descer, ele não tem hora para vir começar a trazer cura, a trazer libertação. Ele não tem hora, ele vem na hora determinada dele. Todos estavam cercando aquele lugar. Porém, a Bíblia vai nos mostrar que antes do capítulo 5, Jesus está caminhando, Jesus está andando. Todo caminho ele tem um ponto final. Jesus, ele não caminha em vão. Toda vez que Jesus começa a caminhar é porque tem um propósito. Os caminhos que Jesus ele trilha tem um propósito final. Quem anda com Jesus acha que Jesus é meio doido, porque Jesus ele entra em caminhos que parecem loucura. Alguns devem perguntar: Jesus, por que este caminho? Às vezes sem entender o motivo de estar trilhando aquele caminho, mas Jesus tem um propósito no final desse caminho. Imagina os discípulos quando Jesus falou bem assim: vamos atravessar até outra margem. Ou imagina eles pensando: peraí, vamos analisar o que está do outro lado da margem. Do outro lado da margem tem uma cidade chamada Gadara. Eu já ouvi alguns testemunhos sobre aquele lugar. O lugar não é muito bom não. Tem um camarada meio louco naquele lugar, e ele nada prende, nada segura aquele homem, e ele vive andando sem roupa por aí, e ele mora dentro de um cemitério. Não podemos ir para aquele lugar. Por que Jesus quer ir para aquele lugar? E é interessante que Jesus fala para eles: vamos atravessar até o outro lado da margem. Aí Jesus entra no barco e começa a dormir. Eu fico imaginando João olhando para Jesus e falando: rapaz, nós estamos indo para uma terra aonde tem um camarada que é possuído por demônio, e ele dorme numa hora dessa, e ele fica tranquilo num momento desse. Ele está mandando nós atravessar este mar e ir para o outro lado, e nós não estamos entendendo nada. O que está acontecendo? Eu imagino Pedro olhando e falando: rapaz, prepara aí a faca, prepara aí o facão, porque se nós chegar lá, Jesus estiver dormindo e ele vir para cima de nós, nós vamos quebrar tudo, porque nós não estamos sabendo de nada. Ele só mandou atravessar, ele só deu uma ordem: vai, atravessa, vai ao outro lado da margem. Aí Jesus está dormindo, o negócio é tão forte que uma tempestade vem. Aí muitos devem perguntar: é a natureza? Isso é normal acontecer, isso é normal se levantar. Estamos no mar e a natureza está meio assim, meio assado, e vai levantar uma tempestade, e Jesus continua dormindo. A tempestade não acordou Jesus, o vento não acordou Jesus, e a Bíblia diz que o barco era agredido pela tempestade. O mar agitado ali agredia aquele barco, e Jesus dormia. É interessante que nós conseguimos
o aprendizado. No meio da tempestade ele dorme. No meio de uma tempestade ele está tranquilo. No meio da tempestade ele não se desespera. Ele está dizendo para mim, para você, fica calmo. A tempestade tem que vir mesmo. A tempestade tem que existir mesmo. Por quê? Porque no final dela tem um lugar. E esse lugar tem alguém para ser liberto. Ninguém entendia nada. Mas Jesus está indo com os discípulos até o outro lado da margem. Tempestade vem, ele se desespera com Jesus no barco. Aí se levanta e fala: ei, Senhor, mestre, nós vamos morrer. Aí Jesus se levanta, não fala com ninguém, só dá uma ordem para o vento e uma ordem para o mar. Tudo se acalma, tudo aquieta, e do outro lado está Gadara. Você tem que entender uma coisa, que toda vez que uma tempestade se levanta é porque do outro lado tem Gadara te esperando. Eu vou repetir para ver se você consegue entender as provas que você está enfrentando. Toda vez que uma tempestade se levanta é porque do outro lado tem uma Gadara que te espera. Tem uma Gadara que está te esperando. Que Gadara é essa, pastor? Ah, Gadara talvez é lá na sua casa, sua família, que tem alguém precisando ser liberto por Jesus, e ele está usando você para ser esse canal de bênção na vida dele e na vida dela. Talvez Gadara é o seu bairro, que está precisando de você pegar a palavra do Senhor e começar a fazer um hit lá, para resgatar alguém que está perdido. Ei, meu filho e minha filha, Gadara te espera. Por isso que a tempestade se levanta. Ninguém entendia o caminho que Jesus estava trilhando, mas quando Jesus chega, ele põe o pé naquela terra, o endemoniado se prostra, e ele ali começa a dialogar com Cristo. Cristo dá uma ordem aos demônios, os demônios saem, e ali levanta um novo homem, ali levanta um novo missionário, ali levanta um novo homem para fazer a obra do Senhor, porque no final do caminho sempre tem alguém para ser tratado. Entender esse caminho é complicado. O segredo é ouvir e fazer conforme a direção dele. Então todo o caminho trilhado por Jesus tem algo a ser feito. Ele está indo para uma cidade chamada Naim. Ele está no meio do caminho. Eu imagino que para chegar no lugar que ele desejava, poderia ter outros caminhos para ser trilhado. Alguém pergunta: Senhor, por que esse lugar? Se nós passar por aqui vai ficar mais longe do que o destino final que o Senhor quer. Vamos passar por esse lado aqui, ó, porque esse lado aqui nós vamos chegar em tal lugar mais rápido. Aí Jesus está falando: não, meu querido, nós vamos seguir nesse caminho aqui. Por quê? Porque tem uma mulher que está chorando, e essa mulher precisa cessar o seu choro. Ela precisa parar com o choro dela. Por quê? Porque o choro dela me comove, o choro dela faz eu me compadecer dela. Aí ele está indo para o lado, e esse lugar, na outra ponta deste caminho, tem uma viúva. Essa viúva vem carregando ali num caixão teu filho, a única esperança dela, a única alegria dela, a única felicidade dela. E Jesus está olhando. Jesus, como era alguém que poderia chegar como qualquer outro homem, ir até o esquife e olhar quem era o defunto, ele preferiu parar na mulher. Ele chega para a mulher e fala: mulher, não chores mais. Aleluia! Não chores mais. Entender essa direção, esse caminho é complicado. É difícil você compreender o caminho que Cristo quer que você trilha. O segredo é seguir. O segredo é ir adiante. E no final do caminho sempre vai haver um milagre de Deus. Jesus trilha o caminho, ele está passando. A festa em Jerusalém é próxima ao tanque. Todos que vão para a festa se preparam, veste uma roupa maneira, uma roupa legal, uma roupa que é a caráter desta festa, e eles têm que passar próximo ao tanque. O caminho é ligado a esse tanque, e eles passando próximo ao tanque, eles têm que ver o tanque e ver os enfermos lá. Eu vou te ensinar uma coisa e contar uma revelação da parte de Deus. Vamos tentar assimilar as coisas agora, pastor. O tanque ao redor dele tem enfermos. O que o tanque
Quando o médico não consegue resolver, ele manda para a igreja. Quando você não consegue se resolver com o remédio, você vem para a igreja. Quando a droga não consegue resolver o assunto, vem para a igreja. Quando a cadeia não consegue resolver o assunto, vem para a igreja. Quando a enfermidade não está tendo cura aos olhos do homem, você corre para a igreja. A igreja é o tanque de Betesda para muitas pessoas. A igreja é o tanque de Betesda para muitos crentes. A igreja é o tanque de Betesda para muitos, porque a igreja, ela é o foco daquele que está enfermo. Às vezes a enfermidade não é física, mas ela é espiritual. A alma está angustiada, a alma está depressiva, a alma está entristecida. É problema dentro de casa, é problema no meio da família, é enfermidade na alma. Pessoas que não conseguem liberar perdão, pessoas que não conseguem perdoar alguém, pessoas que carregam sobre si a angústia da decepção, a angústia de um sofrimento, a angústia de uma depressão que está sobre a tua alma. O coração está despedaçado, a alma não consegue mais trazer alegria, a alma não consegue trazer mais felicidade. E para onde eu corro, pastor? Tem que ir para a igreja, porque você sabe que aqui tem uma palavra. Essa palavra vai de encontro a você, ela entra na medula, na divisão da alma e do espírito. Aleluia! Por que a igreja é assimilada ao tanque? Porque só vem para a igreja no momento da dificuldade. Porque a igreja só é focada quando a dificuldade chega. Quando a dificuldade vem, a igreja, ela está sendo vista agora. E aqui, meu querido, não é muito diferente do tempo atual. Por que a igreja hoje, ela é procurada por alguns e deixa de ser procurada por outros? Porque tem muitos que estão indo para as festas. O foco de alguns é a igreja porque eles percebem que há uma enfermidade deles. Você talvez pode falar bem assim, mas pastor, eu sou crente há muitos anos, eu acredito que eu sou curado, eu não tenho esse tipo de enfermidade que você fala. A Bíblia diz que enquanto estivermos respirando ainda há esperança. Então isso nos mostra que enquanto eu estiver respirando eu preciso ser curado. A cura, ela pode ser física. O que é cura física? É uma enfermidade física, uma enfermidade que é vista, é uma enfermidade que talvez é uma tosse que precisa ser curada, talvez um machucado, você de repente caiu, deu um mau jeito na coluna, no braço. É uma enfermidade física. O que é uma enfermidade na alma, pastor? Enfermidade na alma é quando você vai ferindo a sua alma com algumas coisas, ou até mesmo é ferido por algumas coisas. Me dá um exemplo, pastor. Eu vou te dar um exemplo. Esse homem aqui que tem 38 anos de enfermidade, ele é ferido na alma. Me prova, pastor, que ele é ferido na alma. Eu vou te provar. Versículo de número 7. No versículo de número 6, Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Aí ele fala bem assim no versículo 7, respondendo o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Ou seja, ele demonstra através desse texto que ele está decepcionado com as pessoas. Por quê? Porque ele está enfermo. Ele está enfermo há 38 anos. E há 38 anos ele percebe que alguém cai no tanque e sai curado. Alguém entra no tanque e sai enxergando. Alguém entra no tanque e sai falando. Alguém entra no tanque e sai andando. E ele continua do mesmo jeito. Ele está decepcionado com as pessoas. Isso gerou uma enfermidade. Por quê? Porque no início de tudo, alguém levava ele, colocava ele lá e
simplesmente surdo, mas poderia pegar no braço dele e falar com ele bem assim: olha, você não pode andar, o meu único problema é que eu não posso ouvir, mas eu tenho força para pegar você e levar até o tanque. Mas ninguém fazia isso. Por quê? Porque a enfermidade minha é mais importante do que a tua. Porque a minha enfermidade sendo mais importante do que a tua, eu não preciso te ajudar, porque eu tenho uma preocupação com a minha enfermidade. E isso faz eu se tornar uma pessoa hipócrita. Por quê? Porque eu digo para um e para outro que eu amo. Eu digo para o meu irmão: eu te amo. Mas na hora de ser curado, eu quero ser curado sozinho. Não, eu te amo, mas eu tenho que chegar lá e eu não consigo. Infelizmente, cada um no seu cada um. Então a decepção pega esse homem, pastor. Ele está enfermo, não só fisicamente, mas na alma. Jesus sabia da enfermidade. Como assim, pastor? Versículo 6: Jesus vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. Tem um negócio aqui agora, porque Jesus ele não chega lá e fica sabendo na hora. Jesus já sabia da enfermidade do homem. O que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer que a tua casa, a tua vida, a tua família está sendo observada por Ele. Quando você chega aqui, você não chega para contar uma novidade, porque Ele já sabe do que está acontecendo na tua casa. Ele está observando tudo. Ele está vendo tudo. Ele está enxergando tudo. Mas por que ele pergunta? Porque Jesus é um Jesus de relacionamento. Jesus sabe a minha dificuldade, sabe. Ele sabe os meus problemas, sabe. Só que ele gosta de perguntar para ser próximo da pessoa. Por quê? Porque a maioria das vezes eu oro falando com Deus como se um Deus que eu estou falando fosse um Deus distante, mas Ele não é distante. Ele é um Deus próximo. Sabe quem é Jesus? Jesus é um homem que veio sobre essa terra em forma de homem, mas Ele é um Deus que é um Deus de aproximação. Ele não é um Deus que vive distante, apesar que mesmo distante Ele pode agir. Só que Ele é um Deus que gosta de estar perto. É por isso que Ele ensina na oração: quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto. Por quê? Porque o Pai que está em secreto, Ele vai falar com você. Vai ter recompensa quando você falar com Ele no secreto. Por que tem que ser secreto? Porque oração não é pública. Oração não é pública não, pastor? Não, oração ela é uma oração no secreto. Por quê? Porque quem tem vida de oração, ele não precisa essa emoção para todo mundo. Uma coisa que eu aprendi e eu vou passar para a igreja nessa noite: você não precisa provar para ninguém quem você é. Quem quiser saber quem é você, tenha discernimento de quem é você. Então entenda, meu amado irmão, Jesus já sabia o tempo da enfermidade. Como sabia? Vamos lá, vamos ver a trajetória de Cristo. Eu já estou terminando, mas vamos ver a trajetória de Cristo. A trajetória de Cristo é o seguinte: todos têm que passar pelas portas de Jerusalém. Os tempos vão ser determinados. Por quê? Porque os tempos são de sacrifício. Tem que haver sacrifício ainda para haver o perdão. Para alguém ser perdoado, tem que levar um cordeiro, e esse cordeiro tem que ser imaculado, e ali fazer um sacrifício para que o perdão venha chegar até a pessoa. Então Jesus, com 12 anos de idade, vai levar o primeiro cordeiro. Jesus levando o primeiro cordeiro, ele passa perto do tanque. Quem está lá deitado? O paralítico. Jesus passa, olha para a direção do tanque. O paralítico está deitado em cima daquele leito, e ele olha aquele paralítico, passa direto, com 12 anos de idade. Vamos pular agora para 20 anos de idade, pastor.
20 anos de idade, Jesus está indo pelo mesmo caminho. E ele passando pelo mesmo caminho, ele passa perto de onde? Ele passa perto do tanque de Betesda. Ele olhando, ele vê quem lá deitado? O enfermo, no mesmo lugar, em cima do leito, esperando o mover das águas. Jesus olha, passa direto. 28 anos de idade, Jesus está passando aonde? No mesmo lugar. E quem ele vê do outro lado? O homem. Aonde? No tanque. Fazendo o quê? Deitado. Em quê? No leito. Esperando o quê? O mover das águas. Jesus passa. 30 anos de idade. Jesus está passando aonde? No mesmo caminho. Quem ele vê lá no meio daquele caminho? O tanque. Quem está perto do tanque? O enfermo. O enfermo em cima do leito. E eu imagino Jesus passando e fazendo a cena bem assim, ó. Espera. Mas eu estou ansioso, mas espera. Aleluia. Mas eu tenho pressa, mas espera. Aleluia. Mas tem tempo que eu estou esperando, então espere só mais um pouco. Aleluia. Mas tem anos que eu estou aguardando, então aguarde mais um pouquinho. Está chegando a hora. Por que, pastor, que você fala isso? Porque Jesus já sabia o tempo que esse homem estava enfermo. É interessante, o homem estava enfermo e ansiava por ser curado, mas a ansiedade maior é de Jesus para chegar o tempo da cura do homem. Jesus passava e via o homem enfermo e ansiava para curá-lo, mas Jesus sabia que não era a hora ainda, então ele passava e falava: está chegando a hora. Eu venho trazer uma palavra para você, para ver se você consegue compreender o tempo de Deus. Deus, ele está passando diariamente perto de você, ele está vendo que às vezes você chora sozinho, que você grita sozinho, que você sofre sozinho, não conta para ninguém, não fala para ninguém. Por quê? Porque não quer compartilhar as suas dores, as suas enfermidades espirituais. Aí Jesus está passando e está dizendo: aguarde só mais um pouquinho. Talvez na sua oração você fala: Senhor, não aguento mais, eu não quero mais, eu não suporto mais, já está doendo há muito tempo, eu estou sofrendo tem anos, eu já estou aguardando esse negócio acontecer, não acontece nada. Eu falei com o Senhor sobre fulano e até hoje fulano não foi liberto. Eu já falei sobre ciclano e até hoje ciclano não foi curado. Aí Jesus está passando e está dizendo: calma, aguarda só mais um pouquinho, está chegando a hora, eu vou chegar lá. É que a hora ainda não deu, mas está perto de ser o momento da cura, o momento da libertação está chegando. Aguarda só mais um pouquinho. Mas eu estou chorando já tem tempo, pastor, e eu não aguento mais chorar. Então chora só mais um pouquinho, vai. Aguenta só mais um pouquinho essas lágrimas que descem nos seus olhos. Por quê? Porque a hora está chegando, e quando a hora chegar, você vai ver a glória de Deus. Por quê, pastor? Porque o tempo de Deus está próximo. Jesus sabe o tempo que esse homem está enfermo. Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Aí ele conta a sua decepção. Ele fala para todos qual é a sua decepção. Qual é a minha decepção? Minha decepção é que eu estou aqui tem 38 anos e ninguém nunca me pegou e me colocou lá dentro do tanque. Só que vamos aprender um pouco com o paralítico. Vamos aprender um pouquinho com ele. Versículo 7, ele dá essa desculpa para Jesus. E ele termina falando assim: quando a água é agitada. Aí a gente chega na outra parte, a parte B. Aí fala bem assim: pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Peraí, a Bíblia diz que o homem é enfermo, 38 anos paralítico. E ele chega na parte B do versículo 7 e dizendo bem assim: que toda vez que ele vai, ele não é paralítico, ele é um camarada que está em cima de um leito. Como é que ele fala para mim e para você que toda vez que ele vai, alguém desce antes? Ou seja, o que esse texto está querendo nos mostrar? Está querendo nos mostrar que mesmo ele enfermo durante 38 anos, mesmo ele decepcionado com as pessoas que não o ajudaram, ele não desistia. Ele não desistia. Por quê?
Porque a maioria das vezes nós somos apegados ao homem e esquecemos do potencial que temos para conseguir andar sozinho. Eu sei que para caminhar sozinho é difícil, é verdade. Eu sei que para andar na presença do Senhor é difícil sozinho, é verdade sim. Mas não somos incapazes de andar. Por quê? Porque a nossa persistência ela tem que existir. A nossa persistência tem que existir. Quando Jesus ele chega, ele fala: toda vez que eu vou, ele está paralítico, ele está mal, ele está ruim. Você consegue entender que esse homem não está legal? Esse homem está em crise com ele mesmo. Esse homem tem uma decepção muito grande em sua alma. Mas ele está dizendo: mas eu não desisto não. Eu toda vez que eu vejo o barulho da água se movendo, eu tento chegar lá. Toda vez que eu vejo uma movimentação, eu tento chegar lá. Como é que você vai? Você não anda, mas eu vou me arrastando. Eu não tenho força para andar, eu não tenho equilíbrio para andar, mas eu posso me arrastar. Eu vou lá, eu vou chegar lá. Nem que vai arrastando, mas eu vou. Mas eu tento chegar lá. Aí Jesus olha para ele, depois dessa conversa, depois desse diálogo, Jesus chega no versículo 8 e diz bem assim: então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Tem três verdades aqui para nós no versículo 8. Primeira verdade é sobre o levanta-te. Porque a maioria das vezes eu não quero me levantar, eu quero esperar o pastor ir lá em casa para me levantar. A maioria das vezes eu não quero me levantar. Por quê? Porque eu quero esperar o meu líder chegar lá em casa e me pegar. A maioria das vezes eu não quero me levantar. Por quê? Porque é trabalho da igreja ir até o meu encontro. É trabalho da igreja ir atrás de mim. Mas a Bíblia está dizendo que Deus ele não levanta ninguém. A única hora que Deus levanta alguém é quando essa pessoa que já está firmada nele está precisando de um reforço para poder caminhar. Aí Deus levanta. Mas quando eu estou caído, Deus não levanta quem está caído. Como é que é, pastor? Não, isso aí está indo contra tudo que eu aprendi. Então eu vou te mostrar através da Bíblia. A Bíblia diz que o filho pródigo pegou suas coisas e foi embora. Ele achou que era a hora determinada de sair de casa. Ele achou que chegou o tempo de ir embora. Pegou tudo que ele tinha e foi embora. A Bíblia diz que ele pega tudo que tem e gasta. Gasta como? Regaladamente. Ele gasta com as meretrizes. Ele se prostitui. Ele gasta tudo que tem. Aí ele percebe que já perdeu tudo e acaba vendo que ele está na ruína. Quando ele percebe que está na ruína, ele começa a ver a situação da vida dele. Como ele vê a situação da vida dele? Quando ele percebe que precisa comer bolotas de porco para começar a se sustentar. Aí ele olha para si mesmo, e ele fala bem assim: rapaz, essa vida não é para mim não. Por quê? Por que não é para mim? Porque os funcionários do meu pai têm pão todo dia. Poxa, o cara é funcionário, tem pão todo dia, imagina quem é filho. Se o funcionário tem pão todo dia, imagine quem é filho. Ele levanta com a palavra de ânimo para ele mesmo, dizendo: levantar-me-ei, irei ter com o meu pai. Ele está deixando uma clara verdade para mim e para todos. Como assim? Foi eu que decidi sair, foi eu que decidi seguir o meu próprio rumo. Então na hora de levantar é eu que tenho que decidir, é eu que tenho que tomar uma posição, é eu que tenho que me analisar. Eu vou me levantar. Para quê? Para ir ter com meu pai. Pai foi atrás dele? Não. O pai ficou esperando de braço aberto, com roupa nova, anel novo e sandália nova, dentro de casa. Mas quem se levantou? Ele. Ele se levantou. É por isso que Jesus, quando chega para o parente, fala: levanta-te. Mas era para ter a mãozinha ali para erguer. Mas tem hora que você tem que reconhecer que você tem potencial para se levantar. Levanta-te. Levanta-te, diz o Senhor. Aí vem a segunda verdade: toma o teu leito. O que vem
vem a ser o leito? A maioria das vezes nós vamos dizer que o leito é para lembrar de onde Jesus nos tirou. Verdade, o leito é para lembrar de onde Jesus nos tirou. Esse é o leito, é um dos significados do leito. Qual é o outro significado do leito? O leito é a responsabilidade do paralítico. Como é que é? Explica, pastor, vou te explicar. Durante 38 anos, ele poderia ter carregado o leito nas costas e levado a sua responsabilidade com ele. Porém, ele ficou 38 anos em cima da responsabilidade. A responsabilidade que era para ele ter carregado, ele ficou sendo carregado por ela. Você sabe qual é o problema meu? Você sabe qual é o meu problema? O meu problema é que eu não quero pegar as responsabilidades e assumi-las. Eu quero pisar nelas e deitar sobre elas e descansar acima dela. Por quê? Eu não quero assumir nada. Eu não quero pegar essas responsabilidades para mim. O que é a responsabilidade desse homem? Vamos imaginar a responsabilidade desse homem. A responsabilidade desse homem era a família. Por quê? Porque se ele tivesse uma família que poderia ser sustentada por ele, agora não era mais sustentada. Por quê? Porque ele decidiu ficar em cima da responsabilidade. Vamos imaginar que a responsabilidade desse homem é o ministério. Ele poderia pegar o ministério e fazer o ministério começar a desabrochar. Mas não, por quê? Eu não quero tomar conta de nada. Eu não quero liderar nada. Eu não quero pregar. Eu não quero louvar. Eu não quero orar. Eu não quero fazer nada. O que você vai ser? Você é alguém que vai sentar no banco e ficar aguardando, esperando, ali ansiosamente. Não vou fazer nada não, mas a obra precisa. Não, mas você tem chamado para ser fulano, ser um líder. Eu não quero esse chamado não. Vou pegar o chamado, vou botar no leito e vou deitar em cima. E durante muito tempo eu vou ficar carregando o leito assim, deitado em cima dele. Em vez de eu carregar, é eu que vou ser carregado por ele. Essa é a responsabilidade. Aí durante 38 anos ele não pegava o leito e botava nas costas. Aí Jesus chega e fala bem assim: está na hora de você se levantar. Levanta-te, ele levanta. Quando eles levantam, Jesus fala: agora pega toda a responsabilidade que você ficou em cima dela e põe nas suas costas e começa a andar. Começa a andar. Você sabe o que eu preciso entender? Que eu tenho responsabilidades. A Bíblia diz no livro de Hebreus capítulo 12, versículo de número 12: levanta as vossas mãos recaídas, os vossos joelhos desconjuntados, e endireitai os vossos caminhos. Por quê? Porque aquele que está pensando em desviar, ou seja, manquejando, não fique enfermo, mas seja curado. Você sabe o que isso eu aprendo? Eu aprendo que eu não posso parar, pastor. Porque no dia que eu parar, a minha casa para. No dia que eu parar, os meus liderados param. No dia que eu parar, as pessoas que estão próximas de mim param. Então eu preciso pegar minha responsabilidade, colocar nas costas e começar a caminhar, começar a andar. Mas eu sou jovem, eu não tenho esse negócio ainda não. Eu estou aprendendo ainda, é assim mesmo. José, ele era jovem, mas já tinha responsabilidade. José, ele era um menino jovem, mas ele não vivia na mentira. José era um menino jovem, mas quem foi mais perseguido? Vamos ver quem foi mais perseguido por causa da verdade. José e Abraão, quem foi mais perseguido? José. Por quê? Porque José falava a verdade. Abraão mentiu. Foi mentir sobre Sara, falando que Sara era irmã dele. Quem era mais perseguido, José ou Jacó? José. Por quê? Porque Jacó era enganador. Ele era o suplantador. Ele era o camarada que enganou o seu irmão, que enganou o seu pai. Então José era mais perseguido. Quem era mais perseguido? José ou seus irmãos? José. Por quê? Porque os seus irmãos queriam matá-lo. Os seus irmãos eram mentirosos. Os seus irmãos mentiram para o pai, falando que uma fera pegou José. E José estava vivo. José era perseguido por quê? Porque José falava a verdade. Ele tinha uma responsabilidade, não deitava sobre ela, carregava nas costas. Eu e você precisamos entender que precisamos pegar o leito agora e botar nas costas e começar a andar. É começar a andar. Talvez você vai pensar: essa mensagem não é para mim, não, é para você mesmo. É por isso que a igreja não está cheia. Jesus só te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Porque se fosse para outras pessoas, a igreja estava lotada. Aí ele escolheu a dedo, falou: você vem, você vem, você vem, você vem. Por quê? Tem uma palavra para falar com você naquele lugar. Então entenda que a palavra está falando conosco nessa noite. Ela está nos dizendo: está na hora de se levantar.
começar a andar, mas eu estou parado, então desabrocha esse ministério. Eu estou cansado, então começa a receber renovo. Eu estou meio ali abalado, então começa a receber cura, mas anda. Começa a andar. Comece a andar. Jesus fala para ele. E a história desse homem muda a partir de agora. O versículo 8 mostra a mudança da história desse homem. Hoje Jesus está falando conosco através desse tema. Talvez você falou bem assim: poxa pastor, foi um pouco forte algumas coisas. Mas alguém orou pelo tema, eu só vim trazer a resposta que você estava precisando ouvir. Então hoje Deus está falando comigo, com você. Está na hora de pegar as responsabilidades. Não importa o tempo de evangelho que você tenha, não importa quantos anos de idade você tenha, está na hora de assumir responsabilidades. O leito está debaixo de você já tem anos, e o leito já está até cansado de ficar embaixo de você. Pega ele, levanta-te, pega ele e comece a andar. O leito eu posso largar? Não! Por que eu não posso? Porque o leito é como se fosse a cruz. Você não pode largar a cruz. A cruz tem que viver sendo carregada por ti. Por quê? Porque toda vez que alguma coisa acontecer, você vai lembrar que você está na cruz. Você não pode largar ela. O leito é a mesma coisa da cruz. Então não largue mais o seu leito, que é a sua responsabilidade. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.